Biologia tem aqui alguns pontos importantes para a gente sempre lembrar, que é a revelação de Deus, ela é inspirada, ela é iluminada, né? É a questão de iluminação, então as pessoas foram iluminadas para entender a Bíblia, né? Ela é inerrante e ela é infalível. Então a gente vai ver cada ponto desse aqui nesse vídeo. Bom, eu creio que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. E lá em Hebreus 4:12 diz exatamente isso, que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, né? E ela separa ali alma e tal, medulas e tudo mais. Então, primeiramente, a palavra é viva e eficaz. Você precisa ter uma ideia clara do que é a Bíblia e como seguir a Bíblia e obedecê-la, e dessa forma você vai ter uma vida correta perante Deus. Se a gente tiver uma teologia bíblica errada, a gente vai viver de modo errado. Porque a partir do momento que você estuda a Bíblia de uma maneira correta, você vai tentar, né, obedecer tudo que está na Bíblia e vai viver uma vida que agrade a Deus. Então, ela é a palavra de Deus. Eu creio que a Bíblia ela foi canonizada em 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E o mais legal de tudo isso, assim, o mais impressionante da Bíblia, é que ela foi escrita durante um tempo de 1500 anos, mais ou menos, por 40 homens diferentes. 40 homens diferentes, com diferentes culturas, diferentes status sociais, e Deus usou essas pessoas para escrever. O impressionante de tudo isso é que todas as partes da Bíblia, todos os livros, faz sentido, conta uma única história conectada, mesmo sendo 40 pessoas diferentes escrevendo, 40 homens diferentes, durante 1000 e poucos anos. Então isso, assim, comprova mesmo que uma das coisas que comprova que a Bíblia realmente é a palavra de Deus e Deus se preocupou em deixar isso tudo intacto e junto, né? E a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais, o hebraico e o grego. O hebraico no Antigo Testamento e o grego no Novo Testamento. O Antigo Testamento ele foi escrito também em algumas partes em aramaico, mas os 2 idiomas principais são o grego e o hebraico, né? Canon não, eu aprendi lá no Canadá, né? Até o pessoal que estava comigo, né, se preparando para o concílio e tal, me tirava sarro de mim, que Canon é a câmera que a gente está filmando. Na verdade é Canon. Então a gente vai falar sobre Canon, canonicidade, né, a canonização. Gálatas 6,16 diz que quem viver de acordo com essa regra, paz e misericórdia seja com todos, né? Então, regra, essa palavra regra no original significa, é o cânon. E o cânon significa que a Bíblia, ela é a nossa única regra de fé e prática, é um dos distintivos ou um dos princípios batistas. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, o cânon, ele é como se fosse um padrão, é uma vara de medida, isso significa cânon. E a Bíblia é o cânon, ele é a nossa regra de fé e prática, como a gente vai viver, né? A nossa fé e tudo mais. Pensando na revelação, então o próximo tópico, ou o primeiro tópico talvez dessa aula de hoje, é a revelação de Deus. Então, Deus ele se faz conhecido ao homem, ele se revelou ao homem de algumas formas, de algumas maneiras. Primeiro, através da criação. Então, lá em Romanos 1, 19 e 20, diz que as pessoas conseguem ver na criação Deus revelado. Então, Deus falou que nenhuma das pessoas ali são indesculpáveis, porque na natureza você consegue ver Deus. Revelação geral, a gente chama isso. Romanos 1, 19 e 20. Um outro texto legal que eu gosto de usar para revelação geral é Salmos 19, 1, que diz assim, que os céus proclamam a glória de Deus. Então a gente consegue ver na natureza, na criação, essa revelação geral que Deus nos deu, que ele se revelou a nós. E nós temos também a revelação específica, que aí é através da Bíblia. E eu creio que para você entender a Bíblia, você precisa do Espírito Santo. Para você ter o Espírito Santo, você precisa
receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Dessa forma você vai conseguir entender mais claramente o que Deus quer para você, o que Deus quer falar para você. Daqui a pouco a gente vai falar sobre iluminação, um pouco mais detalhes. Mas essa é a revelação específica. 2 Pedro 1, 20 e 21, diz que o Espírito Santo moveu os autores, ou melhor dizendo, os escritores da Bíblia, com a palavra que é do autor, Deus. Então, ele moveu ali, através do seu Espírito, os escritores. Então, ela foi específica, revelada. E o ápice da revelação é Jesus Cristo. Hebreus 1, 1 e 2 diz que Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras ao povo antigo, pelos profetas, e hoje fala através de Jesus. Então a revelação, o ápice da revelação é Jesus Cristo, a revelação de Deus, que é Deus encarnado. Nós vamos ver isso aí em Cristologia daqui a pouco. Inspiração. Então, como eu mencionei, 2 Pedro 1, 20 e 21, a Bíblia é inspirada por Deus. O que é inspirada? Inspiração é o ato de Deus mover, né, o Espírito Santo mover os escritores da Bíblia. Eu creio que só há um autor da Bíblia, que é Deus. E Deus moveu, através do seu Espírito, os escritores para escrever a Bíblia. Eu não creio que a Bíblia ela foi ditada. Teve algumas partes que realmente Deus falou de fato e foi ditada. Eu não creio que os autores entraram assim num estado de êxtase e ficaram meditando e escreveram a Bíblia, não. Eu creio que Deus ele permitiu que os escritores usassem as suas faculdades mentais, aquilo que eles conheciam na época, sua cultura, né, sua diferente cultura de 1.500 anos diferentes, 40 homens diferentes. Então Deus permitiu, movendo ali através do Espírito Santo para que aquilo fosse realmente coerente e que fosse realmente a palavra de Deus. Então eu creio que homens escreveram a Bíblia inspirados pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo. E um outro texto clássico, que esse texto você tem que ter em mente, que é de 2 Timóteo 3,16, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e, além disso, ela é útil para a repreensão, para o ensino, para nos guiar na vida. Por isso, eu creio que, como batista, que ela é a única regra de fé e prática. Ela que vai nos direcionar na nossa vida. Ela é útil para a nossa vida. Próximo tópico é iluminação. O que é iluminação? A iluminação é a capacidade que Deus nos dá, através do seu Espírito, para a gente entender a revelação de Deus. Ou seja, a iluminação é como se fosse... Eu vou dar um exemplo aqui bem legal. A revelação, ela sabe aquelas máquinas antigas de filme ainda que a gente tirava antigamente e tal, ela tinha que ser revelada. A foto ela já existia ali naquele filme, mas ela não conseguia ser vista ainda, certo? A gente não conseguia ver a foto, porque ela não estava revelada. Então, num dado momento, você vai no estúdio, num lugar lá e tal, você revela a foto. Então, Deus se revelou e você consegue ver. A iluminação é como se essa foto tivesse numa sala, só que a sala é escura. Você não vai conseguir entender o que está na foto ou ver o que está na foto. Então, a iluminação é a capacidade que Deus nos dá, ela ilumina como se fosse uma luz para a gente ver o que tem nessa foto, ou melhor dizendo, na Bíblia, na sua revelação, nas Escrituras, o que Deus quis falar. E eu creio que o Espírito Santo que faz isso, ele que ilumina o crente para entender a revelação. 1 Coríntios 2,10 diz que Deus, né, se revelou através do Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, ou seja, examina. O Espírito Santo ele sabe de todas as coisas. E no decorrer desse texto de 1 Coríntios, diz que quem conhece o Espírito de Deus, senão o Espírito de Deus mesmo, o Espírito Santo, que é Deus? A gente vai falar sobre isso na Trindade. E João 16,13 também diz que nós chegaremos à verdade através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos levará a toda a verdade. E eu creio que a verdade é a Bíblia, né? E eficaz para nós. Então, essa é a iluminação. A gente já falou sobre revelação, sobre inspiração e sobre iluminação. Talvez não foi nessa ordem, mas tudo bem. Revelação, Deus se faz revelado ao homem. Iluminação é quando você entende
a palavra de Deus revelada. E inspiração é o ato do Espírito Santo mover os homens, os escritores da Bíblia. Inerrância e infalibilidade. Inerrância quer dizer que a Bíblia não tem erros. Não tem erros. E nós conseguimos ver lá em Salmo 19, 7, o versículo diz assim: a Bíblia, a palavra, a escritura é perfeita. Então a Bíblia mesmo, ela atesta isso. Em outros textos, a Bíblia ela nunca nos conduzirá ao erro. Isso é infalibilidade. Então a infalibilidade, a Bíblia não vai levar você ao erro. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Ou seja, a lâmpada que ilumina o nosso caminho para os meus pés é a palavra de Deus. Então ela está iluminando para a gente não cometer erros. Então ela é inerrante. Falando sobre inerrância ainda, Salmo 119, 9. Como um jovem pode manter reto o seu caminho? Observando-o segundo as Escrituras. Salmo 119, 9 diz isso. O jovem ele vai se manter reto observando o que está na Bíblia. Não só o jovem, mas a criança, o adulto e o jovem também, claro. E uma coisa importante sobre a questão de inerrância e infalibilidade, e finalizando esse tema da Bíblia, nós precisamos sempre checar o que a gente está aprendendo, o que estão passando para nós. Em Atos 17, 11, diz que os judeus de Bereia sempre estavam ali confirmando na Bíblia diariamente se o que eles estavam aprendendo era de fato verdade. Atos 17, 11 é um texto muito legal para a gente sempre confiar na palavra e ler a palavra todos os dias, filtrando o que as pessoas estão falando por aí, porque tem teologias que são duvidosas. Então aqui nós concluímos a parte de bibliologia. Então tudo o que eu falei aqui sobre a Bíblia, sobre a questão que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é revelada, ela é inspirada, a gente precisa da iluminação e essa checagem toda, tudo isso você precisa saber na sua cabeça de cor, né? Então, convido você a assistir o próximo vídeo que a gente vai falar sobre teologia própria, que é a teontologia, que é o estudo sobre Deus. Então, Deus abençoe, espero que eu tenha ajudado um pouquinho.